Olá pessoal, estamos começando nossa segunda aula falando sobre Microsoft Excel 2007, tá bem? Mais especificamente. Muito bom, vamos começar agora sim a mexer com as planilhas, ok? Inserir dados, formatar esses dados. Ainda não vamos falar em cálculos, vamos só nos familiarizar com como a gente pode preencher uma planilha, tá? Então vamos pegar um modelo de planilha aqui, ó, que já está desenhada aqui na minha apostila, né, na nossa apostila, mas eu vou colocar agora ela no Excel e vamos formatá-la para que ela fique nas condições dessa que estamos visualizando aqui, bem ao centro, não é? Aqui depois nós vamos ver como nós vamos mover, né, dentro das células. Eu posso clicar ou eu posso andar com as setas direcionais do teclado dentro das células, não é isso? Da planilha. Como que eu vou digitar, preenchimento, o que é preenchimento automático, o que é seleção e ajuste de colunas, seleção e ajuste de linhas. Vamos mexer com formatação, não é? Centralizando, mexendo com bordas, fontes, cores, ok? Utilizando o lado direito por mais opções, mostrando, né, quais são as opções, enfim, tudo isso nós vamos fazer agora na prática. Então tá bom, ó, essa planilha ela tá lá, matrícula, nome, horário, dia da semana, vamos preencher. Eu vou clicar numa célula e vou começar a escrever, ok? Então eu vou colocar matrícula, vou pular com a seta direcional para o lado, ó, vou escrever nome, vou escrever horário, não estou formatando, somente estou escrevendo, não estou mexendo com largura de coluna, nada, ok? Ó, dia da semana. Vem que ele extrapolou aqui o lado, né? Passou para a coluna D para a coluna E. Mas se eu andar com a seta direcional, na verdade ela não está... Ó, quando eu clico aqui na minha barra de cálculo, ela aparece de semana, ok? Se eu dou um Enter, eu vou para debaixo. Se eu clico na célula E1, eu posso escrever aqui, porque na verdade o que está escrito dentro desta célula aqui, ó, por mais que eu escreva mais, ele não vai para o lado posterior, tá? Ele não vai, ele fica dentro daquela célula, quer ver, ó? Se a gente continuar escrevendo, eu vou pegar lá o que está escrito depois de dia, semana, vem professor e valor da mensalidade, ok? Então, por exemplo, se eu aqui escrever professor, ó, ele sobrepõe, tá? E o que está dentro dessa célula fica dentro dessa célula, não aparece, tá? Por quê? Porque eu ainda não estou mexendo com formatação, eu ainda não configurei, não formatei essa coluna do jeito que eu quero, tá bem? Então vamos lá, professor e valor da mensalidade. Então esses são os itens que nós colocamos na nossa planilha. Estamos criando uma planilha, né? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o zoom para ela ficar aí dentro, ok. Muito bom. Então o que eu fiz? Eu saí escrevendo, criando o quê? Criando as colunas, não é? Porque eu estou colocando os títulos que eu quero, um em cada coluna, ok? Muito bom. Se eu selecionar todas as colunas, ou cada uma delas, por exemplo, vou começar com uma, eu vou selecionar a coluna A, veja que o meu mouse, ó, quando eu estou dentro da coluna, ele vira uma setinha para baixo, porque eu estou selecionando aquela coluna, não é? Ó, se eu quiser selecionar a C, se eu quiser selecionar a E, veja o formato do mouse, ele vai mudando. Aqui, ó, ele é esse mais, ok? Aqui ele vira uma setinha preta. E aqui, ó, no final, entre uma célula e outra, na hora que divide, ele vira essa cruz, né? Dizendo que, ó, que é uma seta dos dois lados, mais uma barrinha no meio. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai ajustando o tamanho de cada coluna, ó. Vou ajustando um a um, se eu quiser, ou simplesmente eu posso clicar com o lado esquerdo do mouse, arrastar até a coluna que eu quero, tá bem? Que é a última que eu coloquei valor foi a coluna F,
eu venho aqui no final e dou 2 cliques. Dei 2 cliques e o que ele fez? Ele ajustou todas as colunas que eu havia selecionado, ok? Muito bom. Fizemos uma primeira formataçãozinha, ok? Vamos ver lá quais são os nomes, né? Pegar pelo menos aqui uns 2, acho que é Fábio, Paulo, Henrique. Eu vou colocar esses 3, depois se não for, a gente altera. Então tem lá, Fábio, agora se eu der um Enter, ele vai para baixo, ó. Paulo, Henrique, por exemplo, tá bom? Dei um Enter. Olha, vê-se que tem alguma célula, como essa aqui, do Henrique, que continua extrapolando para a coluna à nossa direita, ok? Então, novamente, eu não preciso selecionar o item para clicar aqui do lado dele, ó. Eu mesmo aqui dentro da célula, lá na divisão entre colunas, eu simplesmente dou um clique e ele formata para mim, tá bom? Então, aqui nas colunas, na divisória das colunas, eu utilizo para formatação, tá? Da largura da coluna, perfeito? Assim como, gente, eu posso fazer isso nas linhas, ó. O recurso é o mesmo, tá? Se eu clicar 2 vezes, eu vou colocando as linhas no formato que eu quiser. Além disso, eu posso também simplesmente clicar com o lado direito do mouse e arrastar para onde eu quiser, ó. Eu aumento aquela coluna ou a própria linha. Se eu clicar na divisória de uma linha para outra, ó, da 1 para 2 aqui, na hora que eu clico na divisória, eu arrasto e clico, eu vou aumentando, eu vou formatando aquela linha, ok? O tamanho da linha, a forma da linha, tudo isso eu vou fazendo para adequar a minha planilha a um tamanho que me satisfaça, né? Tanto o tamanho da linha quanto o tamanho da coluna, perfeita? No princípio, não estamos falando de impressão ainda, tá? Essa configuração falaremos mais adiante. Aqui estamos falando apenas da visualização da minha planilha na tela do meu computador. Então, eu posso formatar ela. Aqui está com 182%. Eu venho aqui, coloco 180. Ela vai diminuindo, né? 180 para 182 não fez diferença. Mas vamos colocar 160. Ela diminuiu aqui. Ou eu arrasto aqui embaixo, né? O zoom. Aqui onde está escrito 160 graus, tem um sinalzinho de menos e um sinalzinho de mais. Eu vou aumentando ou diminuindo. E as linhas eu vou aumentando ou diminuindo, assim como as colunas eu vou aumentando. Se eu diminuir uma coluna, some o que está lá? Não, ele fica dentro da célula. Só que a célula fica tão pequena que ela invade a célula do outro aqui. Mas ela não escreve na célula do outro, conforme nós já falamos. Se eu quiser escrever aqui, ó, eu vou escrever, tá? Ou seja, o que não está aparecendo vai sumir, vai se sobrepor com o valor que eu coloquei na outra célula, perfeito? Ó? Então, cada célula tem o seu valor e o valor digitado numa célula, ele não passa para outra e não some. Ele fica dentro daquela célula, mesmo se você ocultar, por exemplo, uma coluna ou uma linha, tá ok? Mas isso, por exemplo, eu estou aqui na coluna B, eu vou clicar agora com o lado direito sobre essa coluna e vou ocultar essa coluna. Ela sumiu, tá? Mas se eu for aqui na coluna A e B e clicar, né? Por que A e B? Porque a coluna que foi oculta, que é a B, ó, ela não aparece aqui. Mas se eu selecionar as duas, clicar com o lado direito e pedir para reexibir, ele vai trazer de volta. Ela não perde o valor, tá? Uma vez digitado o valor na célula, ele permanece lá. Ou seja, aqui na célula B2 vai continuar o nome que eu escrevi ou o valor que eu coloquei, tá bem? Então, a diferença aqui para o editor de texto na planilha eletrônica é que você vai digitando os valores que você quer dentro de células, ok? Se você quiser colocar uma frase inteira, nós vamos aprender depois que nós vamos precisar começar a mexer com as nossas ferramentas aqui, ó. Por exemplo, eu quero uma célula grandona, não é?
eu vou mexer com formatação, ok? Vamos lá, vamos começar a fazer algumas formatações, tá bem? Vamos com calma. Então, vou escolher uma região como? Clicando, arrastando com o mouse, clicando com o lado esquerdo do mouse, arrastando até onde eu quiser, ou eu vou segurar com o Shift, não é? Aquela setinha que tem logo sobre o Ctrl, e vou andando com as células, com as setinhas direcionais do teclado até onde eu quiser, ok? Então tem essas duas formas de você fazer uma seleção. Seleção de células, tá? Aqui nós não estamos selecionando o que está escrito, nós estamos selecionando as células, ok? Uma coisa, por exemplo, simples de se fazer é colocar uma borda. Por exemplo, eu vou colocar uma borda nessas células. Veja, eu incluí uma forma diferente de visualização aqui, que são bordas, que na hora que eu for imprimir, óbvio, sairão, tá? Então, assim, aqui eu coloquei uma borda entre as células, né? Com esse desenho de grade. E eu posso, além do desenho de grade, inserir uma borda exterior, não é? Ó, então, eu coloquei uma borda de grade primeiro, depois coloquei uma borda no exterior, para que ela toda fique com uma borda mais grossa, vamos dizer assim, em volta dela, né? Então, por exemplo, vamos ver isso com calma mais adiante, somente para visualizar aqui. Se eu visualizasse a impressão dessas células, como seria? Olha lá, ela me mostra aqui já como que isso ficaria na minha impressão, tá bem? Vemos isso mais adiante com calma. Só me antecipei aqui porque colocamos a borda e queria mostrar como ela vai aparecer para a gente, ok? Muito bom. Continuando a formatação, no nosso exemplo aqui, eu tenho a possibilidade ainda, então, ó, de... Vemos aqui como nos mover já, eu tenho a possibilidade de colocar cores, de centralizar, de mexer com fontes, ok? Então já vimos aqui como digitar nas células, como mover dentro das células, ok? E vamos ver um pouco de preenchimento automático e centralização, bordas, fontes e cores, ok? Muito bom. Então assim, aqui ó, preenchimento automático. Se eu colocar o número 1 e o número 2, eu preciso preencher o restante? Não. O que eu preciso fazer? Arrastar. Eu vou pegar essas duas células, ok? Vou bem no cantinho das células, ó. Então eu selecionei a célula onde está o número 1 e aonde está o número 2. Selecionei a célula A2 e a célula A3. E vou, deixa eu apagar aqui, depois que eu selecionei as duas, eu vou bem aqui no cantinho da célula. Veja que o meu sinal de mouse, ele muda novamente, ele vira uma cruzinha preta. O que eu faço? Eu arrasto para baixo, ó. Quando eu tenho uma sequência, ele me dá já essa possibilidade de arrastar, não é? Ó, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, dia, segunda e terça. Eu sei que lá, essa macro, ela já existe dentro do Excel. Então, se eu arrastar com esse formato, ó, ele vai me criando já. Segunda, eu só coloquei segunda e terça. Ele foi trazendo quarta, quinta, sexta e sábado. É uma formatação chamada de macro dentro do Excel que se utiliza para isso, para a gente fazer preenchimento, criar listas de preenchimento automático, né, adicionando essas informações ao portfólio do Excel, vamos dizer assim, né? As listas já pré-existentes. Essa aqui ninguém fez, essa aqui já veio com ele. Então, nesse formato aqui abreviado, quando eu puxo, ele já vem para baixo, ok? Se eu colocar o nome inteiro, por exemplo, vamos ver se ele tem também essa possibilidade, ok? Então, se eu arrastar lá, ó, ele não tem essa possibilidade. Então, o que ele fez? Ele duplicou o que eu tinha lá em cima, ok? Então, para que funcione, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar daquele jeito, porque eu sei que este jeito existe já.
no formato, né? Dentro das listas dele, ele já consegue ler, ok? Números não, números ele lê com muito mais facilidade, porque é uma planilha eletrônica feita para trabalhar com números. Outra coisa que eu posso fazer aqui, ó, é selecionar, por exemplo, todos esses números e utilizar aqui formatação. Eu vou centralizar, por exemplo. Centralizei. Eu vou centralizar aqui também, ó. Eu posso jogar para a esquerda, eu posso jogar, né, para a direita, para a esquerda, centralizar. Eu posso deixar, por exemplo, ó, os nomes aqui, como eu aumentei o tamanho da linha, eu quero que eles fiquem alinhados no meio, ok? Além disso, eu quero que mudar a cor, ó. Eu venho aqui e utilizo as cores que eu quiser aqui para mudar a cor. Como eu posso pintar, por exemplo, aqui, ó, de várias cores que eu quiser, as células que estão selecionadas, tá bem, gente? Então, ó, se eu selecionar estas células, eu vou alterar as cores apenas dessas células, ok? Aqui, ó, um detalhe, né? Eu estou puxando aqui o número. Sempre que eu for usar o automático, eu tenho que selecionar 2 células pelo menos, tá? Para eu conseguir levar o próximo número adiante, ok? Levar o 7 para lá, por exemplo, ok? Ó, como nós levamos aqui. A mesma coisa aqui, ó, sexta e sábado, eu quero trazer o domingo, eu tenho que selecionar 2 células pelo menos, tá? Porque ele tem que entender qual é a lógica, qual é a lógica que você quer seguir, ok? Então, com isso, nós conseguimos seguir fazendo a lógica. Percebam o seguinte, ó, quando eu arrasto o número 7 aqui, eu mudei a configuração de borda. Por quê? Porque ele copiou a configuração de borda que estava em cima. Então, ele trouxe uma borda fina para cá, enquanto as outras células estão com uma borda grossa. O que eu faço? Eu seleciono tudo novamente e volto a borda grossa lá para que ele tenha essa formatação, tá bem? Então, assim, escrever dentro da célula, mexer com o tamanho das colunas ou clicando apenas, né, formatando do jeito que eu quiser, alinhando o número da linha também, não é? Aumentando ou diminuindo, ou clicando 2 vezes, formatando automático, ok? Mexendo com fontes, bordas, não é? Então, todos esses itens de fonte aqui, ó, eu quero deixar esses itens aqui em negrito, por exemplo, ou seja, com uma grossura maior, né, nos nomes. Ó. Eu quero usar o itálico somente aqui, por exemplo, onde está horário. Então, eu clico na célula que eu quero modificar, lembrando sempre, tá? Você vai modificar tudo que está apenas dentro da célula. Se você quer modificar tudo, você tem que selecionar tudo, ok? Aí sim você aplica o que você quiser. Se você quiser, por exemplo, aumentar o tamanho da fonte, você pode aqui. Você quer mudar a forma, né? A própria letra, né? A forma da letra mesmo. Ah, não gostei dessa, quero usar um outro formato. Então você tem aqui um portfólio, você tem muitos, né, que você pode utilizar, ok? Como eu deixo na minha barra de ferramentas default essa questão de desfazer e refazer, ele vem já, né, mais ou menos configurado assim. Se não tiver, eu aconselho pôr. Por quê? Vamos supor que eu mudei aqui, configurei algo. Não gostei, eu venho aqui e dou um desfazer. Ok? Ele volta para a característica anterior, sem eu ter que mexer em absolutamente nada. E ele volta várias vezes. Agora, se você decidir, não, eu quero voltar, gostei daquela mais do que dessa, eu dou um refazer. Ele vai para frente, alterando novamente toda a configuração para aquela. Então, você tem essa ferramenta aqui do lado, que eu sempre deixo aqui na barra rápida, porque é muito útil, tá? Desfazer e refazer. Você pode utilizar muito esses itens, ok? Muito bom. Então, vimos aqui já na nossa planilha tudo aquilo que queríamos ver de fonte, de alinhamento, ok? Não tem segredo, não é? Recuos, né? Se eu estiver utilizando recuos, você vai diminuindo e acrescentando recuos.
de acordo com a sua necessidade, ok? Ó, por exemplo, aqui dentro dessa célula, eu quero que ela fique mais para cá ou mais para lá. Eu estou clicando aqui sobre o nome, a célula que está escrito Fábio. Eu fui aumentando o recuo. Se eu quiser reduzir o recuo, se eu quiser inclinar o texto, girar o texto, fazer algumas outras brincadeiras, se eu quiser, por exemplo, unir duas células, ó, eu vou pegar aqui embaixo, na linha 10, eu vou pegar até a coluna F. Ó. Linha 10, eu peguei a coluna A, B, C, D, F, E e F, ok? Eu quero, por exemplo, ó, mesclar essas células. Quando eu falo para ela mesclar uma célula, ela vai virar uma única célula. Ou seja, aqui eu posso escrever um texto maior, não é? Ó, eu posso escrever um texto maior nessas células, porque eu vou conseguir não cortar o meu texto, né? O meu texto, por exemplo. Então, ele vai ficar de uma forma bastante grande lá, ó, pegando toda a minha planilha. Se eu quiser, por exemplo, inserir uma linha, que eu falei em ocultar e não falei em inserir, não é? Ó, eu posso inserir uma linha, clicando nela, clicando no inserir, olha lá, ele inseriu uma linha. Eu vou clicar aqui nesse item que eu acabei de escrever e mesclar, e vou segurar. Veja que o meu mouse mudou novamente. Ó. Quando eu clico embaixo da célula, eu estou andando com o mouse. Ó. Quando eu chego na divisão da célula, ele vira um sinalzinho de seta para os quatro lados. Clico com o lado esquerdo do mouse, levo até onde eu quero e solto. Ele vai fazer o que? Ele vai levar essa célula para o lugar que eu quero. Olha lá. Ele levou a célula que eu mesclei para cima lá. Aí eu posso configurá-la também, ok? Dando um contorno para ela que eu quiser, colocando uma outra cor que eu quiser, ok? Mudando a letra, né? Com a letra, né? Colocando em negrito. Tudo isso eu vou utilizando essas ferramentas de formatação, beleza? Não vamos falar aqui ainda de números, estilos. Vamos ficar somente aqui, ó, em fonte e alinhamento, ok? Vimos bastante coisa nessa aula de fonte, alinhamento, formatação, aumentar tamanho de coluna, de célula, não é? Digitação automática, né? Sem ter que digitar, somente arrastando, sequencial de números, sequencial de nomes, tá bem? Muita coisa, bastante coisa que parece ser simples, não é? Para quem já tem habilidade. Para quem está começando, pode levar um tempinho aí para se adaptar a essa novidade toda. Então, treina, tá bem? Treina um pouquinho aí que você vai pegando o jeitão da coisa. A última coisa que falta mostrar aqui é a mesma coisa. Eu posso formatar essa planilha toda do jeito que eu fiz aqui, ó, somente clicando, né, selecionando o que eu quero, se eu quero a planilha toda, se eu quero somente esses itens aqui, ó, eu vou e clico dentro de qualquer um deles, ó, depois de selecionado, selecionei a linha 2 aqui, tudo que eu quero. Eu clico com o lado direito do mouse e ele abre as mesmas opções que eu tenho lá em cima, tá? Ó, na aba de ferramentas aqui, né? Na seção de ferramentas, perfeito? Ele vai abrir também uma série de coisas que já existe lá. É uma forma avançada, uma opção para quem usa muito mouse e às vezes gosta de andar aqui para não ter que ir lá em cima buscar o item. Ele clica com o lado direito aqui e já faz o que quer, ok? É uma outra forma. Então, tudo que a gente faz nas ferramentas, nos aplicativos do Office, ele te dá várias maneiras de fazer a mesma coisa, ok? Então, tudo isso serve para a gente fazer a formatação, ok? Então, tudo que está aqui nessa única parte do nosso estudo, vimos nessa aula. É bastante coisa, dá uma treinadinha para que a gente possa continuar na próxima aula, tá bem? Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.